Carga mental é o termo criado para explicar a pressão que as mulheres sofrem por ter que pensar em tantas tarefas ao mesmo tempo. Ela se manifesta em diversos contextos, mas principalmente com as mulheres que trabalham fora de casa, têm filhos para cuidar e uma rotina louca para dar conta. Essa pauta foi uma sugestão da Juliana Mendes, que comentou em um dos nossos vídeos no YouTube e a gente resolveu trazer para a roda. O vídeo de hoje discute isso, carga mental feminina. Meninas da Fila. Eita, que o assunto é sério, tem muita coisa pra falar. Quem já vai abrir a roda é a Renata. Fala aí, Rê. Eu acho que esse tema de carga mental feminina veio muito à tona depois dos quadrinhos feitos pela Emma, que é uma quadrinista francesa, que eles popularizaram, foram traduzidos para português, a gente vai deixar o link aqui com todos, em que ela mostrava a rotina de algumas mulheres, mulheres jantando com amigas, mas pensando, estando com a cabeça na lista do supermercado, no uniforme da escola do filho, e também dessa mulher no dia a dia dentro de casa, com o marido, com os filhos, tendo todo esse trabalho de planejar, de organizar, de executar. É muita coisa para uma pessoa só, seja ela homem ou mulher, né? E o nome da série É Só Pedir, porque muitas vezes a resposta do marido é: ah, mas você não me pediu, era só me pedir, você devia ter me pedido. E o ponto, né, das mulheres é: mas será que eu tenho que pedir? Você não mora nessa casa também? Será que é tudo minha responsabilidade? E isso leva também a uma estafa, um cansaço, um burnout, que a gente também já falou sobre isso em outro vídeo, que a gente também vai deixar aqui pra você, se você não assistiu, para ir assistir. Depois assiste esse até o final, mas depois você vai lá conferir o outro, que é muito importante, né? A gente falar sobre isso, falar sobre divisão de tarefas e como trabalhar. A Gabi tá aqui pra falar melhor que eu sobre isso, porque se organizar, dá, né, Gabi? Exatamente. Eu acho que boa parte das pessoas que me procuram vem com essa queixa de: Gabi, eu não dou conta. E a primeira vez que as pessoas me veem com isso de: Gabi, eu não dou conta, eu pergunto: quem disse que você tem que dar conta de tudo? Quem falou isso? Quem foi que falou que você tem que dar conta de tudo? Porque é isso, parece que você tem e não tem. Porque, na verdade, se você tá numa casa, as atividades não são apenas suas, é de todo mundo que divide aquela casa. Sim. Se você tem uma empresa, vamos dividir também com outras pessoas. É a mesma lógica, a casa também é uma empresa. Sim. Né? Então, essa coisa de eu não dou conta, gente, tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo não dando conta. Não dando conta, porque realmente é muita coisa. Então, essa estafa, essa sobrecarga e tudo mais, que pode levar a uma série de problemas muito maiores, ela precisa ser repensada. E começa realmente dentro de casa, porque vai com o seu companheiro, com a sua companheira, com os filhos. Sim. Também. E tem isso, não é o executar, depende de você pensar e planejar. E pensar e planejar também dá trabalho. Sim. Também é uma atividade. Também é uma atividade. Porque acho que a gente tem muito aqui no Brasil também isso, dos filhos não participarem dessa divisão de tarefas. Na Europa e nos Estados Unidos é muito comum. Com a cultura do it yourself. Sim. Né? Porque aqui a gente também tem essa de pessoas, quando tem pessoas em casa, tem um funcionário na casa. E quando não tem, pra quem que vai a carga? Pra mulher. Mas mesmo, eu sinto também que mesmo que tenha um funcionário na casa, algumas coisas que não são de responsabilidade daquela funcionária, que na maioria das vezes é uma mulher, acabam caindo lá e não são responsabilidades daquela funcionária. Ah, verdade. Eu tive que conversar com o meu marido sobre isso, o que era da diarista e o que não era da diarista. Porque... pra ter essa divisão mesmo, porque a gente também não pode extrapolar, né? Não. É isso. Você combinou com a diarista que ela vai fazer faxina e passar roupa. Você não pode querer que ela cozinhe. Ou que ela organize suas coisas. Claro, tudo pode ser combinado, né? E até definir esse escopo de trabalho também é um trabalho. Sim. E o que ela vai fazer em cada dia? Eu, por exemplo, tenho uma planilhinha com, sei lá... Primeira semana, segunda semana...
É importante isso, né? Porque as tarefas da casa não vão alterar, né? Elas vão ser sempre mais ou menos as mesmas. Nunca, mas elas são sempre elas não acabam nunca, meu Deus. Na verdade, elas só aumentam, né? Elas só vão dependendo da estrutura da casa. Sim, mas acho que essa parte do planejamento é isso, né? Tem que dividir também. Planejar e dividir. Pegando um gancho do que vocês falaram, eu lembrei da hashtag que viralizou ano passado, que foi a porra marido, né? Que minha amiga, como diz a minha irmã, Fátima Bernardes, fala que Fátima é uma das minhas melhores amigas, ela lançou uma muito legal que levou pro programa dela. Eu achei muito legal ela ter levado pro programa dela, inclusive, que foi a Poxa Marido, e ela mesma se colocou, né? Se colocou como uma disseminadora dessa hashtag, né? Que só de falar. Tem essa questão do planejamento, só de falar mas você não pediu. E as mulheres super desafaram. Desafaram é ótimo. Desabafaram. Elas utilizaram. Se você colocar essa hashtag, você vai encontrar muitas coisas interessantes. Porque às vezes a gente não se toca que a gente entrou nessa carga mental feminina. Não, porque é tão isso comum. vai acontecendo no seu dia a dia. Então, tipo, tem que descongelar o feijão, tem que passar o uniforme do filho, tem que comprar material escolar, tem que limpar não sei o que, tem que fazer isso, tem que fazer isso. A mulher, ela acaba absorvendo tudo isso. E é muito engraçado, porque parece que se ela não realizar essas tarefas, a família vai paralisar. Incompetente. E ela é incompetente e tudo vai parar. E tudo vai parar. E eu acho que isso é uma... Não sei se tem culpa nisso, mas assim... a nossa sociedade, por a gente estar inserido nesses papéis, né, femininos e masculinos, sem querer, a própria mulher se cobra. Não tem ninguém ali falando isso pra ela, tem sabe? a sociedade inteira. Mas eu acho que tem outra questão eu acho que eu tenho uma questão com oprimido e opressor. Eu acho muito legal essa visão, Rê, porque assim, a gente se deixa oprimir. Tem, mas é o papel nosso falar, não, eu não vou fazer. Ou, não, as coisas vão continuar. Não, eu sei que é difícil, mas tem que existir essa reflexão. É o único jeito de ir. Eu concordo com você, só acho que não é fácil. A gente, sem querer, dá a mão e fala, é verdade, vai concordando com aquilo. Sim. Então a gente tem que pegar e falar... Mas posso complementar com isso? Pode. Porque eu acho que tem um ponto aí que é a socialização de gênero. Quando a gente é criança, a mulher, ela ganha o quê? A bonequinha pra cuidar, o fogãozinho pra poder lá, a cozinha. E o homem ganha o quê? A bola de futebol. Tem uma pesquisa que a gente vai colocar aqui falando que desde pequenas as crianças, né? As meninas, elas acabam ficando com mais tarefas domésticas, enquanto os meninos não tanto. Então eles fizeram uma pesquisa com crianças até 14 anos, aí já pré-adolescentes. Os meninos tinham mais ou menos 2 horas durante a semana de tarefas domésticas. Já as meninas tinham 9 horas. Ou seja, isso já começa dentro de casa com a educação. Eu ia falar isso até um pouco mais... Quando você falou, cara, de criança... porque também não é pra mãe se sentir culpada essa filha pedir uma boneca. Não. Eu acho que é mais grave quando vai crescendo. Eu participei de um evento muito legal da Rede Tear, que é uma rede feminista, e tinha uma pessoa lá, que eu não vou lembrar o nome, mas eu coloco aqui no crédito, a gente coloca no crédito dos vídeos, que ela falava isso. O trabalho dela era ir até comunidades mais carentes para ensinar as mães de que as tarefas, principalmente para os adolescentes, tinham que ser divididas entre meninos e meninas igual. Que o menino podia, assim, lavar a louça, ele precisaria aprender. A gente estava entrando numa sociedade diferente. Até porque ele mora sozinho até um dia. E teve um meme ano passado, 2018, falando sobre isso, que era: qual é o problema de um menino ganhar uma boneca? Ele vai ser um bom pai. Olha que coisa. Qual é o problema dele brincar com uma boneca? Ele vai aprender a lidar com um bebê. Ou ganhar um fogãozinho, vai aprender a cozinhar. É isso. Tanto chefe de cozinha. Autonomia. Maravilhoso. E a autonomia, porque se ele não ganha essa autonomia, em algum momento, essa pessoa pode... Vai depender de outra mulher. Por exemplo, vai casar, e aí pra onde vai essa responsabilidade? Eu vou contar uma experiência pessoal. Meu marido está atrás das câmeras. Se for mentira, ele pode falar, não. Ele entra aqui, ele entra aqui e pula. O Luiz gosta muito de estrogonofe. E aí ele ficava me pedindo pra fazer estrogonofe pra ele incessantemente quando a gente casou. Eu falei, vou ensinar o Luiz a fazer estrogonofe. E foi super bom que eu criei um monstro da cozinha. Ele descobriu que ele gosta de cozinhar e hoje a cozinha é responsabilidade dele. E faz isso muito bem. E foi muito legal. Tudo bem, despertou só depois de grande, né? Mas assim... Eu falei, cara, não dá pra ficar fazendo estrogonofe toda hora. Mas eu vou ensinar e deu super certo. E às vezes a gente se poda, falar, e você entra num lance que eu acho que tem muito a ver com você, que é como dividir a carga mental. Porque meu marido também está aqui atrás das câmeras. Isso aqui é uma gravação familiar, gente. E é o seguinte, o que a gente fez, ele também pode, né, assinar embaixo. Nós conversamos antes de morar juntos. Nós tivemos um diálogo. Muito importante. E a gente realizou a
divisão de tarefas. Comunicação no nosso relacionamento é muito importante, né? São 2 comunicólogos, gente, 2 jornalistas e com uma geminiana. Então a gente fez... virginiano, que eu já queria organizado. Organizadíssimo. Ele já morava sozinho, eu já tinha morado sozinha aí há alguns anos, e quando a gente foi morar juntos, juntar as escovas, não teve essa, assim, tipo, vamos vendo como é que vai ser. A gente realmente sentou e colocou no papel. Você cuida disso, disso e disso, e eu cuido disso, disso e disso. Se passaram já, a gente já tá juntos há 8 anos. Eu vou falar, cara, na minha vida funciona. E muitas vezes existe até o fato, eu tô numa rotina mais acelerada agora, né, nesse ano, e o Arthur acaba até fazendo algumas funções que são minhas, porque ele percebe que às vezes eu tô tão sobrecarregada naquela semana, que ele tem a iniciativa de falar assim, cara, não vou fazer, mas tem uma coisa, ele foi morar sozinho desde muito cedo, aprendeu a se virar sozinho, sabe cozinhar, limpar, lavar e passar. Então eu acho que essa comunicação pra gente funcionou, mas tem que ter diálogo. Eu acho que a palavra-chave é iniciativa. Ótimo. A palavra-chave é iniciativa. Porque não adianta nada. Vou voltar porque eu falei no começo, né, dos quadrinhos da Emma. Que é só pedir, mas isso joga de volta pra mulher. A iniciativa volta. A iniciativa volta pra mulher. A bola volta. E se o homem não tem essa iniciativa... Ou aquele balde do tem que só aumenta pra mulher. Exatamente. Daí ela tem que voltar e ela tem que planejar. Aquilo tem que voltar pro planejamento. Então volta pra ela. Então o importante não é pedir, é que o cara tem iniciativa. Eu acho que tem os dois modelos juntos. Acho que tem a comunicação e tem a iniciativa. Porque a partir da comunicação é possível você delinear essas atividades dentro de casa. O que é do marido, o que é da esposa, o que é da companheira, o que é do filho, o que é da diarista, o que é... enfim. Aí, a partir do momento que você tem esse planejamento, é até mais fácil para as pessoas que convivem com você, no momento que você está sobrecarregado, dele ir lá e tomar essa iniciativa. Com certeza. Então existe, muito na minha casa existe disso também. Por exemplo, eu odeio lavar roupa. Odeio lavar roupa. Então essa responsabilidade caiu para o meu marido e tranquilo, ele faz de uma maneira super tranquila. Só que nos momentos que ele tem muitas atividades, está viajando, tem muita coisa para fazer, eu pego a responsabilidade para mim. Claro. E acontece a mesma coisa. Quando ele me vê fazendo um monte de coisa, sobrecarregada, que eu tenho as minhas atividades para dar conta, ele vai lá e fala, não, hoje é comigo. Porque entende. Mas é importante fazer essa divisão até para você poder tomar essa iniciativa. E conversar sobre isso, né? Falar, verbalizar. São 2 elementos que eu acho que são essenciais mesmo. O meu não foi antes não, a gente fez alguns acordos, tipo, não quero TV no quarto. Isso foi uma imposição minha. Mas tudo bem. Mas aí o Luiz aceitou que tá tudo bem, não pode TV no quarto. Mas a gente acabou se descobrindo essas tarefas ao longo do... Que acontece também. E às vezes tem alguma tarefa que você nem sabia se você gosta ou não gosta de fazer. Aí você descobre que você detesta ou você detestava e começa a gostar. Exatamente. Você pode ir mudando, tem né? Isso aí também. Eu tinha um ex-namorado que passava todas as minhas roupas, porque eu detesto passar roupa. Ai, que fofo. Ele passava super bem, porque a mãe dele... Ou criou, ele e o irmão falando isso, vocês têm que ser autossuficientes. Então eles sabem, os dois cozinham, lavam roupa, passam roupa. Mas essa mãe, pensando num homem que hoje em dia tem 45 anos, é uma mãe que foi uma exceção. É uma exceção mesmo. Então ou a gente começa a criar as nossas crianças para auxiliar com que a sociedade se transforma em relação a isso, dentro de casa. Eu tenho um sobrinho que adora brincar de cozinhar, adora, e não é uma questão na família, assim, com os pais, nunca foi, e não tem que ser, porque isso é de um machismo atroz, porque não faz sentido nenhum não deixar um menino brincar de boneca ou uma menina brincar de carrinho. Isso é tão ultrapassado, não faz sentido. A gente volta pro menina pode usar azul. É isso. Ou a gente começa essa novidade. Essa novidade começa. Ou a gente começa a alterar com as crianças, ou essa carga mental feminina não vai diminuir nunca. Não vai diminuir. E a gente falando aqui das mães, né? Nós não somos mães, mas eu lido com muitas mães no dia a dia e é a dupla jornada, é a tripla jornada, é a pessoa já cuidar de todas aquelas coisas no trabalho e aí chegar em casa e, cara, é a responsabilidade por um outro ser. Então, assim, tá vendo que o uniforme tem que lavar? Já põe pra lavar. Tá vendo que no outro já, não, a gente não chegou até essa... Então já toma a iniciativa de lavar a louça, deixar o lanche programado, porque a criança,
dependendo da idade, lógico, ela já consegue arrumar a roupinha e deixar separado. E aí você já consegue dividir. Sim. Mas enquanto pequena, tem os pais Não pra dar tem. conta, sabe? Então, tem que A que eu dividir mais mesmo. lembrei que ficou mais marcante pra mim do Porra Maridos era de uma mãe que tava trocando o filho e a fralda tinha vazado e tudo mais. E daí ela virou pro marido e falou: olha, então aproveita e coloca esse body pra lavar. Já na máquina. Daí depois de tudo, que ela teve que dar banho no neném, trocou, né? Ela chegou na área de serviço e ele tava e o macacãozinho tava em cima da máquina. Daí ela falou pro cara: mas como assim? Você não pôs de molho? Ah, eu não sabia se era pra usar a bacia ou o balde. Pergunta! Pergunta! É isso! Sabe? Tudo Mas bem aí, você não assim, saber também, mas vai lá no Google. A iniciativa. Pergunta. A iniciativa, e às vezes eu não sei o que acontece, gente, porque, poxa, todo mundo mora na mesma casa. Sabe, a gente tem que se ajudar. Conversar. Se ajudar é realmente você fazer e não esperar pelo outro. Ou por que você não me pediu, cara? Eu acho Por que você não me pediu? A gente tá falando muito de marido, né, coitados, mas foda. também tem uma questão dos filhos, né, adolescentes Sim. também, de se colocarem à disposição. Pode ser que tenha mães ouvindo a gente, até mães solteiras, tem filhos que podem fazer as coisas. Peça para os seus filhos ajuda também, porque... Não, e vai além Tem essa eu questão. acho que vai além também da coisa da casa. Vai além. O que eu percebo muito é Verdade. que dentro das próprias empresas, as Também pessoas acho. jogam para as funcionárias mulheres uma carga alta também. Sim. Porque, olha, eu já tive uma cliente que comentou comigo que o chefe trazia demandas para ela que não eram do escopo de trabalho, mas por ela ser mulher, por exemplo, tem um evento para organizar, Sim, faz a eu lista ia de falar compras de isso. lanche, É. porque você é mulher e você já vai sabe saber. quanto precisa. Entendeu? Gente, eu não sei, porque eu não Mas cozinho por muito, você ser menos mulher... ainda em quantidade, mas como eu sou mulher, eu deveria saber isso. É Por quê, isso, né? então Por determinadas quê? coisas, até dentro do próprio Sim. trabalho, Eu já gera... senti isso também. Essa Gabi, já casa, vi isso é isso verdade. acontecer. Isso Isso é é Sabe bem que nós verdade. estamos estafadas porque, de acordo com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe das Nações Unidas, nós, mulheres, trabalhamos mais ou menos 7 horas a mais, além da nossa rotina, além da sua rotina de trabalho. Quando você chega na sua casa, você trabalha mais 7 horas só com essas tarefas domésticas que precisam ser divididas. Porque senão é o que a Renata falou, vem uma síndrome de burnout, vem uma crise de ansiedade, vem um esgotamento que acaba com você. E isso está acontecendo cada vez mais. Tem até um vídeo da Hel, né? A gente fez a entrevista com a Hel, volta lá nesse vídeo que é muito legal, mas a gente vai deixar o link aqui. Ela fez uma paródia falando sobre a carga mental feminina. E é sensacional e Imperdível. explica muito bem tudo que a gente está falando sobre isso. Se você quiser pesquisar mais sobre isso, esse estudo, ele na verdade foi descrito pela socióloga Susan Walser em 1996, pelo estudo intitulado por ela mesma como Think About the Baby, pensando sobre o bebê. E aí depois disso começaram a surgir várias coisas, aí vieram os quadrinhos da Emma, enfim. Precisamos falar sobre isso e vamos aprofundar no Podcast. Se liga, manda suas perguntas, conta pra gente como que é essa rotina, se você envolve as pessoas da sua família, da sua casa, nas tarefas diárias ou se elas ficam com você. E homens que estão assistindo, tenham mais iniciativa, pode ter certeza que essa tarefa também é sua. Antes que eu me esqueça, assine a nossa newsletter, porque todos os assuntos que a gente comenta aqui também serão desenvolvidos por lá. A gente só manda conteúdo bacana, viu? Pode ficar tranquilo que a gente não vai lotar a sua caixa. Para assinar a news, é só acessar aqui o nosso site, é rapidinho, super tranquilo, e pode ter certeza que você só vai receber conteúdo de qualidade. E sabe dos cursos antes de todo mundo. Tem mais algum A? Não? É isso. É isso. Oi.